Muitos atletas agora vivem essa expectativa de confirmação de vagas nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e também, claro, por essa contagem regressiva. Estamos a quase um ano da próxima edição dos Jogos Olímpicos em Paris, na capital francesa. Mas o nosso convidado agora aqui na Band News FM, ele vai confirmar a vaga, só que ele não vai para Paris, não. Ele vai para uma cidade muito próxima e a gente recebe aqui para bater esse bate-papo agora o Bruno Lobo, 6 vezes campeão brasileiro de kitesurf, campeão dos Jogos Pan-Americanos de Lima em 2019. Bruno, grande abraço a você, seja muito bem-vindo aqui à Band News FM, tudo bem? Tudo bem, Maurício? É um prazer enorme falar um pouquinho da minha história, um pouquinho desse esporte que eu tanto amo e dessa trajetória aí, né, em busca do sonho olímpico. Realmente é um sonho de infância e estamos aí nessa reta final, se Deus quiser, vamos chegar lá. Legal, para conhecer um pouquinho também da história do Bruno, né, e de toda essa expectativa por mais uma modalidade, por mais uma edição dos Jogos Olímpicos, teremos uma mudança das modalidades da vela com a inclusão agora da Fórmula Kite, que é justamente a competição e a modalidade que o Bruno Lobo busca a classificação para os Jogos de Uhum. 2024. Falei aqui que você não vai para Paris, né, Bruno, porque as competições serão É, na Marina de Marsella, inclusive você esteve lá recentemente num evento teste já das competições da vela. Conta um pouquinho para a gente como foi, essa questão de aclimatação, o quanto isso também já ajudou e, ao mesmo tempo, deixou você até um pouco mais ansioso para tentar confirmar essa vaga o quanto antes. então a vela vai ser na cidade de Marselha, né? É a segunda maior cidade da França. Cheguei esse fim de semana aqui em São Luís de volta da competição, do evento teste. Foi uma competição maravilhosa, é muito legal de estar ali, né? Sentindo esse gostinho realmente da Olimpíada. É, e tive um bom resultado, né? O objetivo era brigar pelo top 5, conseguir um quinto lugar nesse evento, né? Por pouco eu não fui para a final, brigando para medalha. Né? Um detalhe foi a briga até os últimos metros ali com o italiano na semifinal. Mas foi bom, foi uma competição que eu me senti bem, senti que estava em alguns pontos, né, que melhorei, né, em relação a alguns pontos das últimas competições. E eu acho que vem uma crescente, né? A gente falta um ano para a Olimpíada, mas realmente a cada competição eu estou evoluindo e agora, daqui a poucas semanas, eu viajo para o Mundial, onde vai ser realmente a seletiva olímpica, né? Mas é isso, essa competição em Marselha foi maravilhosa, acho que foi bem legal estar ali com toda a equipe brasileira e trocando experiência e já imaginando, né, o próximo ano. E essa troca de experiências, né, Bruno, que você tem entre as modalidades da vela, ela se dá com atletas multicampeões, multivitoriosos, no caso da Caena e da Martini, que são duas representantes também da vela brasileira, já bicampeãs olímpicas. Quanto Uhum. isso também colabora, né? Porque eu imagino que seja um momento de expectativa, aquele friozinho na barriga para confirmar essa vaga nos Jogos do ano que vem. E justamente esse período, né, poder ter esse contato mais próximo, esse feedback de atletas, mesmo que não sejam da sua categoria, da sua modalidade, mas que já Uhum. tem esse carimbo, esse selo olímpico. Eu venho competindo em algumas competições da vela, onde tem todas as classes juntas, né? E a gente já se conhece, né? Com a Martinha, a Caena, então são pessoas realmente que eu admiro muito, que eu sou fã, já são bicampeões olímpicas, então isso é um feito para poucos. Mas são pessoas muito simples, né? A gente está sempre junto. Tivemos no Campeonato Pan-Americano também, onde elas foram campeãs. E é isso, acho que a vela ela tem já consagrado aí como um dos maiores esportes, né, de maior número de medalhas que já trouxe para o Brasil e é uma responsabilidade muito grande, né, tá no meio de grandes atletas, né, também que fazem parte da equipe da vela ali como integrando, liderando, tem o Torben também, né, que é o pai da Martin e também estava lá junto com a gente. Também é legal trocar experiência, aprender um pouquinho com eles. E acho que isso inspira a gente a tentar também trilhar esse caminho e quem sabe brigar por uma medalha, né? Falando um pouquinho mais dessa sua quinta colocação no evento teste lá em Marsella, Bruno, como que está o local, né? A competição da vela ela será disputada na Marina de Marsella.
já está tudo pronto? O cenário que vocês encontraram já é exatamente o que será apresentado na Olimpíada de 2024? Ou justamente ó, toda essa questão do evento teste, né, mostrou ainda algo que será mudado, que será melhorado para o ano que vem? Eu acredito que eles devam mudar algumas coisas. Alguns pontos deixaram a desejar em relação à organização das regatas, né? Acabou que a comissão de regata, que fazia mais de uma das classes, estava dividindo ainda surf com kite, então, em alguns dos momentos, ficou um pouco apertada a questão de horário de fazer todas as regatas dessas duas classes se dividindo ao longo do dia. Mas eu acho que realmente esse o objetivo, o evento teste, né? De realmente testar o que vai funcionar ou não. Mas acho que para nós atletas foi muito importante estar ali, né? Ver as condições. Então, lá é um lugar bem diferente de outros lugares, então bem atípico. Então, de um dia para o outro varia muito. Tem dia que venta forte de uma direção, no outro dia já venta fraco de outra. Então, o mar às vezes é mexido, às vezes tem corrente. Então, são várias variáveis, né? Que para nós atletas foi muito importante estar ali, ver todos esses cenários, né? Então, a gente já gera um banco de dados para próximo ano estar pronto para cada condição dessa. A vela é um esporte que requer, que tem essa questão dessas variáveis climáticas, né, da natureza, e a gente precisa estar bem sintonizado com isso para tirar maior performance, né? Saber para que lado, né, da raia que a gente chama, né, favorece mais, a questão de cada direção do vento, isso muda. Então, foi muito importante para tirar essas conclusões e já, né, realmente se preparar para o próximo ano. Mas é isso, em relação à organização, lá é um lugar maravilhoso, é muito bonito, é uma estrutura muito boa, mas acho que alguns pontos realmente vão melhorar para o próximo ano. E numa classe como a Fórmula Kite, Bruno, o quanto faz diferença, no caso dos seus adversários, os franceses, né? Você ser da casa, você Uhum. ser um local, você conhece, enfim, tudo que aborda a região da Marina, as condições climáticas, o quanto isso, nessa categoria, nessa classe, é determinante e, ao mesmo tempo, para quem é de fora, o quanto é necessário um período de aclimatação, confirmando a vaga. Ó, agora eu vou para Marselha, vou abrir mão do que eu tenho que fazer em São Luís aqui, vou dar um tempinho de Brasil, vou me adaptar o máximo possível. Quanto tudo isso interfere também numa disputa como a Fórmula Kite? Os franceses, de forma geral, né, nessa modalidade de Fórmula Kart, tanto no masculino como feminino, são realmente muito fortes. A gente tem vários atletas, não é só um, então vai ser uma briga muito grande para ver qual dos franceses vai estar na Olimpíada. Mas eles estão sempre ali, né, treinando nessa região ali do sul da França, então realmente eles conhecem muito a condição de lá. Isso realmente é uma vantagem, mas não é fechado só para eles. A gente já tem vários outros atletas aí treinando já na França esse ano, então realmente todos os países ali tiveram esse enfoque maior de treinar na França. Eu tive já esse ano na França também, em abril. Mas a minha vida realmente estou um pouco afastado da Europa, onde tem maior número de competições, não é fácil. A gente que é do Brasil, que vem realmente de longe, e eu comecei só aqui em São Luís, né? Então tive que aprender tudo muito só. E fui na cara e na coragem, viajando, indo e vindo. Eu também tenho minha família aqui, né? Tenho minha esposa, meu filho pequeno de 1 ano. Tenho também meu outro lado profissional também, que eu sou médico, ortopedista. Então, realmente, não é fácil, mas a gente tem essa vontade. Acho que a vontade a mais do que os outros, é que eu brinco, e a gente quer mais e a gente faz acontecer. Mas é isso, eu tô todo mês viajando para a Europa, vou e volto. Eu opto por fazer isso, né, para estar sempre junto com a família também, isso me faz bem. Mas isso tem funcionado, tem evoluído a cada competição, estou me sentindo bem competitivo e estão brigando de igual para igual com os atletas da Europa. E realmente, os franceses são os favoritos, mas vamos continuar trabalhando para, se Deus quiser, chegar ano que vem e buscar uma medalha. Bruno Lobo, 6 vezes campeão brasileiro de kitesurf, campeão também dos Jogos Pan-Americanos de Lima em 2019. E, Bruno, eu vou te passar uma responsabilidade, uma missão por aqui agora, né? Porque é uma classe nova,
Claro que a gente ouve Uhum. muito sobre o kite aqui no Brasil, principalmente nas praias do Nordeste, mas eu queria agora que você explicasse para os ouvintes da Band News FM como funciona o kite, o seu equipamento também, do que você depende para poder ter um bom desempenho. Uhum. Conta um pouquinho mais para a gente, até do kite, o que a gente diz convencional aqui no Brasil, e a Sim, sim. mudança que há para uma disputa a nível olímpico também. Então o kite, para quem vive no litoral aí, está em contato com o mar, já deve ter visto. Todo o litoral do Brasil tem realmente esses ventos que favorecem, principalmente no Nordeste. Então o kitesurf é um esporte relativamente novo, né, aqui no Brasil. Acho que tem pouco menos de 20 anos aí, acho que em torno disso aqui. E nos últimos anos tem crescido bastante. É basicamente uma pipa, né, que através dessa força que o vento fornece nessa pipa, leva o atleta sobre a prancha na água, né? Então, a gente tem basicamente três modalidades no kite, que é o kite freestyle, que seria manobras, né? Surfar na onda, que é o kite wave, e o Fórmula Kite, que são as regatas, que é uma corrida dentro d'água, como se fosse uma corrida de barco, só que utilizando esse equipamento, que é um pouquinho diferente, né? Mas normalmente quem vai iniciar no esporte começa com equipamento convencional, que foi o que eu comecei, que todo mundo começa. Realmente, se você tiver aptidão de querer competir, isso vai de cada pessoa. E aí tem esse equipamento que é um pouquinho, realmente, como o nome já diz, Fórmula Kart, que seria como semelhante a uma Fórmula 1, só que utilizando esse equipamento, essa pipa, que é um pouco diferente, a prancha também, visando uma maior velocidade, uma performance. Mas é um esporte que, assim, eu brinco que não tem restrição para todo mundo, né? Tem crianças que já fazem aqui no Brasil, até pessoas de mais de 70 anos. Não gera um esforço físico tão grande, porque o equipamento está preso na cintura através de um trapézio, né, que a gente chama, e a gente só controla com os braços. Então, tem pessoas com deficiência física também, né, paraplégicos, pessoas amputadas que fazem o esporte. E é um esporte maravilhoso, que está em contato com a natureza. Aqui o Brasil é um dos melhores lugares para praticar o esporte, principalmente todo esse litoral do Nordeste. E, e é isso, quem tiver o interesse também de conhecer um pouquinho mais do esporte, tiver morar no litoral, tiver essa possibilidade, realmente não vai se arrepender. É um esporte que faz muito bem para o corpo, para a mente e, como eu falei, é para todo mundo. Eu sei que você está na correria para confirmar essa vaga na Olimpíada, mas eu vou agendar meu horário com você depois também para poder fazer umas aulas. Eu quero um coach que Boa. estará nos Jogos Olímpicos de 2024, então, no próximo ano. Por curiosidade também, Bruno, você até fez a comparação com a Fórmula 1, né? Então, a classe Fórmula Kart se trata basicamente de uma corrida. Em termos de Uhum. velocidade, com o equipamento que vocês vão disputar a Olimpíada, chega a quanto Uhum. mais ou menos? E até o máximo que vocês podem alcançar e atingir também de velocidade? Eu já cheguei próximo dos 80 quilômetros por hora, né, uma velocidade máxima, mas normalmente durante as regatas a gente chega em torno de próximo de 70 por hora, né, 60 e poucos, né, a favor do vento, e a gente faz um percurso que é contra o vento e a favor do vento. Então, isso, contra o vento a gente vai um pouquinho mais lento, em torno de 40 e poucos quilômetros, e a favor do vento a gente chega próximo dos 70 aí. Mas de top speed, na velocidade máxima, já cheguei perto dos 80. Então, realmente é bastante velocidade, tem uma adrenalina, tem um risco também, né, nessa velocidade maior, por isso que a gente utiliza todos os equipamentos, capacete, colete, mas é bem legal a regata de kite, é emocionante, né, e larga todo mundo, então tem vários vídeos aí de regatas do Fórmula Kite, e é bem legal o esporte, né, a gente tem vários atletas novos aí no Brasil, né, surgindo, seguindo esse mesmo caminho. A gente espera que daqui aos próximos anos a gente tenha vários atletas e vários campeões aí representando o Brasil mundo afora. E, Bruno, cada competição, acredito que ela tem as suas especificidades, né? Quando você disputa uma etapa do Mundial, quando você também faz uma competição dos Jogos Pan-Americanos e com a Olimpíada pela frente, que é a cereja do Uhum. bolo. Muda algo em termos de regulamento, equipamentos que vocês usam? Já há uma padronização se tratando desses principais eventos, Mundial, Jogos Pan-Americanos, Uhum. Olimpíada, é tudo o mesmo ou você ainda tem que se adaptar de acordo com a competição que você vai disputar?
É, cada classe ela tem sua regulamentação, né? Eu digo a classe da vela, o Fórmula Kite não se restringiu uma marca só de equipamento, então tem várias marcas que os atletas podem escolher, mas acaba que os atletas obviamente vão escolher as marcas que estão com a melhor performance. Então, isso se fecha no ciclo olímpico, então nos 4 anos que antecedem a Olimpíada, são os mesmos equipamentos, então não pode surgir novos equipamentos, o atleta escolher um protótipo, por exemplo. Então, isso aí são para todas as competições do Fórmula Kart. O que muda de uma competição para outra é o número de atletas. Então, o Pan-Americano são só 8 atletas é, nas Américas, a Olimpíada 20 atletas e no Mundial são 90 atletas brigando pelo título mundial. Então, realmente, quando a competição tem menor número de atletas, fica uma briga mais individual livre. Aquele adversário que tu sabe que vai brigar, então a gente fica uma marcação maior. Quando tem maior número de atletas, realmente isso permite uma estratégia mais aberta, né? Não tem aquela marcação tão direta de um atleta com o outro, porque realmente são vários atletas, então a gente consegue meio que se posicionar diferente, né, daquele atleta que a gente está disputando. É mais ou menos isso. Passando essa Olimpíada, surgem os novos equipamentos, né, vão ser registrados e o atleta vai poder escolher novamente o equipamento que vai estar com a melhor performance, né? Mas o que a gente acaba vivendo nesses esportes que dependem do equipamento é que o equipamento diz muito, né? Então tem regulagens, tem às vezes o mesmo kart, né? Da mesma fábrica, às vezes vem diferente um do outro. Então a gente tem que ter um número de equipamento grande, testar, ver o que está funcionando melhor, muito parecido realmente com a Fórmula 1. E você citou agora essa marcação, né, essa possibilidade daquele confronto, embora você esteja numa regata com muitos outros competidores, mas daquele confronto homem a homem, de uma marcação mais cerrada também. E você já exaltou os franceses, que são os donos da casa para a próxima Olimpíada. Mas hoje, se você tivesse que escolher aquele top 5 de adversários nessa briga com você por uma medalha olímpica em 2024, além dos franceses, quem é que promete dar trabalho também e entrar firme e forte nessa briga, Bruno? Eu acho que quem está muito bem aqui realmente foi o pódio nessa competição do evento teste, foi o francês, o inglês e o atleta de Singapura, né, que ele mora na Europa, ele vive na Europa. A mãe é de Singapura e o pai é suíço, mas ele representa Singapura, que é o Max, que um atleta que tem sido muito bem regular nas últimas competições. Passou o final do ano aqui treinando comigo, né, passou mais de um mês aqui treinando comigo em São Luís. Mas são esses três atletas que realmente estão sempre brigando pelo pódio, e eu acho que a gente está muito próximo ali, né? São detalhes, e a gente está trabalhando nisso para poder realmente chegar ano que vem e vencer eles. E agora você tem pela frente, então, esse Mundial que será disputado na Holanda, né? Entre os dias Uhum. 10 e 20 de agosto. E pelo Mundial é possível já que 8 atletas se classifiquem em cada gênero, né? Então, 8 homens e 8 mulheres. Esse seu resultado, a 5ª colocação do evento teste lá em Marsella, os seus competidores, né, os seus rivais, né, os seus adversários são basicamente os mesmos desse evento teste em Marsella, e isso aumenta a confiança, pensando até pelo seu top 5 agora, pela 5ª colocação, que já dá para buscar essa vaga entre os 8 primeiros, ou o cenário, justamente por já se tratar de uma seletiva e não um evento teste aqui, teoricamente, né, não valia nada em termos de Uhum. classificação. Como é que está o cenário e a projeção desse Mundial para você também, Bruno? O Mundial, como eu falei, são 90 atletas, né? Então não tem essa restrição de um por país, então às vezes vai mais de um atleta por país, por exemplo, com 4 franceses, 3 italianos, então são sempre atletas que treinam junto, que são muito bons, mas são os 8 primeiros países, né, que garantem a vaga. Nas últimas competições, se eu repetir o que eu tenho feito, eu garanto se eu conseguir repetir o que eu tenho feito nas últimas competições, eu consigo atingir esse índice. Mas eu não estou pensando muito nisso, realmente eu estou pensando em brigar por um pódio, venho me preparando para isso, estou numa ascendente, eu estou já aqui em São Luís, né, de volta aos treinos, trabalhando no que eu preciso melhorar em alguns pontos.
para poder chegar no Mundial realmente e brigar por um pódio. Esse é o meu objetivo. E a vaga vai ser consequência. Não é fácil, né? Realmente o nível é muito alto, mas a gente vai pensando dia após dia, etapa após etapa, e se Deus quiser, Deus abençoando, a gente vai já logo garantir essa vaga. E aí depois disso é só focar para os Jogos Pan-Americanos, né? Que eu já classifiquei e que vai ser aí final de outubro. E também tem uma vaga olímpica lá, mas eu já quero ir tranquilo e brigar, pensar só em defender meu título nos Jogos Pan-Americanos, né? Já garantindo a vaga. A vaga olímpica pelo PAN, ela é. São quantas vagas, Bruno, pelo PAN, essa possibilidade de classificação para os Jogos do ano que vem? Uhum. Então, as seletivas da vela, né, vão ser a primeira oportunidade no Campeonato Mundial agora, os primeiros 8 países. Depois vão ter as seletivas dos continentes. Então, cada continente vai ter uma vaga. Aqui da América do Sul vai ser nos Jogos Pan-Americanos, onde vai ter uma vaga para a América do Sul e uma vaga para a América do Norte e Central. Então, o melhor atleta da América do Norte e Central nos Jogos Pan-Americanos e o melhor atleta da América do Sul garante a sua respectiva vaga, né? E aí isso também vai acontecer em cada continente, africano, europeu, asiático, Oceania. E aí, ano que vem tem a última chance, que são o outro campeonato mundial do ano que vem, onde tem mais 5 vagas, aí fechando os 20 atletas, né? Não, legal. E boa, obviamente, né, essa mentalidade sua de brigar pelo pódio no Mundial, por título nos Jogos Pan-Americanos mais uma vez, até para defender a sua medalha de ouro em Lima em 2019, e vem de bônus uma vaga na Olimpíada, né? Então não é nada mal também esse próximo passo, pensando em pódio no Mundial e também título dos Jogos Pan-Americanos. Bruno, para a gente encerrar, há pouco, inclusive, né, e conversei com o Rogério Sampaio, que é o diretor executivo do Comitê Olímpico do Brasil, campeão olímpico do judô em 1992. Esse bate-papo, inclusive, também está disponível aqui no nosso canal do YouTube. E o Rogério disse o seguinte, né? Um dos trabalhos e dos desafios do COB, de uma maneira geral, é ligar a chavinha do atleta, que muitos vão se classificar pelos Jogos Pan-Americanos de Santiago. É ligar a chavinha de que o seguinte, conquistou a vaga em novembro na capital chilena, não tem tempo de descanso, não tem tempo de relaxar, não tem tempo de dar uma apaziguada, eu vou tirar o pé aqui durante um mês de treinamento e depois eu pego firme de novo para os Jogos Olímpicos. Rogério disse assim, não dá. Acabou o PAN, conquistou a vaga, a intensidade tem que continuar a mesma, o trabalho tem que ser dobrado, justamente para não deixar essa peteca cair. O seu planejamento, confirmando a vaga via Mundial ou via Jogos Pan-Americanos também, o quanto você vai intensificar o seu trabalho, os seus treinamentos, porque na Olimpíada talvez o 100% não seja o suficiente, né? Você precise de 150%, 200%, esse lado de estar voltado e focado completamente para poder ter um bom desempenho também nos Jogos Olímpicos. Com certeza. Acho que é uma reta final agora, é um ano que a gente tem que dar o máximo para poder extrair em todas as áreas, né, e chegar olhar para trás e ver que a gente fez tudo que a gente podia para poder brigar por uma medalha. Então, realmente é um sonho, e esse sonho a gente tem que ir com tudo, porque realmente não é fácil a gente sair aqui do Maranhão, de São Luís, para brigar com todos os atletas do mundo. Realmente a gente tem que querer muito e fazer, às vezes, muito mais do que os outros, né? Treinar mais, querer, porque senão a gente não chega para brigar. E é isso que eu tenho feito nos últimos anos e graças a Deus tem me abençoado e eu acho que realmente a gente vai pensando dia após dia, mas a gente tem que ter um planejamento e após o PAN, se Deus quiser, a gente vai realmente fazer uma pré-temporada muito boa. A gente tem condições muito boas aqui em São Luís essa época do ano, então pretendo fazer inicialmente minha pré-temporada aqui. Talvez outros atletas vão vir treinar comigo, porque é inverno na Europa. E passando esse período, já janeiro, fevereiro, eu provavelmente devo ir para a Europa também fazer uma pré-temporada lá, já focando realmente para chegar na melhor condição possível no próximo ano. E nesses treinamentos, dá para pegar um pouquinho de dica do que o adversário vai apresentar também? O quanto esses treinamentos, né? Você disse, alguns europeus, inclusive, podem vir ao Brasil para treinar em São Luís, depois você projeta também uma temporada no Velho Continente. Dá para analisar algo no adversário que talvez faça diferença também lá na frente, Bruno?
Com certeza. Aqui em dezembro passou dois atletas, passaram aqui quase mais de um mês aqui treinando comigo, né? O croata e o atleta de Singapura. E com certeza deu para a gente entender um pouco, né, como é a forma de treinamento deles, né, o que eles procuram trabalhar no treino. E como eu falei, como eu estou muito sozinho, né, treino muito só, às vezes a gente precisa de troca de experiência, aprender detalhes, que a minha forma de treinar, muito importante. Eu acho que, mas a gente vai chegando à Olimpíada, a gente percebe que as pessoas começam a se fechar, né, os atletas, e cada um tentando treinar, meio que os países treinando meio que isolado, né? Mas a gente vai tem as parcerias, né? Tem alguns amigos aí de outros países, também aqui no Brasil a gente já tem outros atletas treinando comigo, então isso ajuda a testar equipamento, fazer essa regulagem que o esporte também precisa, né? Que a gente tem esse equipamento, como eu falei, que precisa estar bem afinado para poder extrair a máxima performance. Então tudo isso faz a diferença. Fora a equipe, o treinamento também que a gente tem que fazer, treinamento físico, mental, porque a regata em si, a vela, requer muito dessa preparação mental para a gente manter sempre a regularidade ao longo dos dias de competição. Geralmente são vários dias de competição, várias regatas ao longo do dia, então a gente precisa estar bem tranquilo, porque, claro, durante uma competição a gente vai ter momentos ruins e bons, e a gente tem que estar preparado para as duas situações e manter essa consistência e sempre, né, tá tentando brigar para na melhor performance a cada regata. Bruno, então eu não vou te atrapalhar, tá bom? Eu vou deixar passar o Mundial, vou deixar passar os Uhum. Jogos Pan-Americanos, até a Olimpíada do ano que vem, e aí depois eu vou para São Luís, então, para marcar essa aula contigo, pode ser? Foco na Olimpíada agora. Não, tranquilo, pode vir aqui se tiver essa possibilidade, vai ser um prazer. Vai ser um prazer aqui aprender, é muito, muito tranquilo para aprender aqui em São Mestre, aventar quase que todo dia, uma intensidade boa. E é isso, estou de portas abertas aqui, é só a gente combinar e é isso, vai ser um prazer. Pode ter certeza que vai gostar. Não sei aí, né, como é que vai ser para fazer, quando pegar esse vício do esporte, como é que vai ser para fazer, né? Vai ter que dar uma fugida do trabalho aí. Daqui de São Paulo vai ser difícil, né? Pelo menos tem que descer para o Ah, litoral paulista aqui. Bruno Lobo, 6 vezes campeão brasileiro de kitesurf, campeão dos Jogos Pan-Americanos de Lima em 2019, de olho também numa vaga para a Fórmula Kite, nova modalidade, nova classe da vela nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Bruno, seguiremos por aqui na torcida. Boa sorte agora no Mundial, também nos Jogos Pan-Americanos e que a gente veja a sua participação em Marsella na próxima temporada, viu? Grande abraço, obrigado pela participação aqui na Band News FM. valeu, Maurício, eu agradeço, muito obrigado aí pela oportunidade de falar desse esporte que eu tanto amo. E espero voltar aí com boas notícias, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo e vamos continuar trabalhando, representando o Brasil da melhor forma possível.